Quantas vezes é que já disseste a ti que não tens tempo para treinar, não tens tempo para cuidar de ti, não tens tempo para fazer as tuas refeições, ou simplesmente tempo para ti? Portanto, hoje, exatamente o objetivo deste episódio é falarmos sobre o tempo que muitas vezes falta. Portanto, e vemos que este tempo que falta muitas vezes não tem a ver com o tempo em si, mas tem a ver muitas vezes com a organização, com as prioridades bem definidas ou estratégias simples para o teu dia a dia. O meu nome é Filipe Simões Eu sou a Beatriz Jorge. Eu sou a Ana Alves. e nós juntos fundámos então o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 200 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Esperemos que gostes deste episódio. Até já! Isto acaba por ser aqui um dos maiores problemas, pronto, obstáculos que as mulheres que querem perder peso dizem, que é: eu não tenho tempo. A realidade é que nós podemos dizer que, ok, toda a gente tem as mesmas 24 horas, mas também compreendemos que nem toda a gente tem as mesmas condições e que há condições mais difíceis e há condições mais favoráveis e mais típicas a estas situações. Portanto, por exemplo, no meu caso, eu sendo personal trainer, por exemplo, na altura em que eu trabalhava num ginásio, para mim era muito mais fácil eu treinar. Porquê? Porque para além de que o meu sítio de trabalho permitia-me a mim treinar lá, não é? Tinha essa condição, tinha também horários também privilegiados, portanto, onde eu conseguia de facto encaixar ali um treino, ok? E depois, simplesmente pelo facto de viver rodeado disso, não é? Portanto, o meu ambiente era falar sobre treino, era falar sobre alimentação, era falar sobre cuidado do corpo, cuidado pessoal. E portanto, aí acaba por se tornar muito mais fácil para mim. Apesar de que, se calhar, eu poderia ter as minhas 24 horas, numa fase mais à frente, podia ter as minhas 24 horas muito mais ocupadas. Mas era fácil para mim, porquê? Porque o meu ambiente, as condições onde eu estava eram favoráveis a. E eu sei que existem muitas pessoas que o ambiente e a situação em questão não é favorável a. Portanto, torna-se um pouco mais difícil. Sim. Mas acho que é muito importante também nós dizermos que mais difícil não é impossível. E muitas pessoas acabam por se segurar a essa situação de que eu não tenho tempo, para, de certa forma, não se autorresponsabilizarem por não terem esta prioridade, por não se tornarem elas próprias essa prioridade, não é? Portanto, e acaba por, muitas das vezes, quando não há esta clareza, não é? Aqui nas prioridades, facilmente nós ocupamos o nosso tempo com coisas que não nos nutrem, que não nos dão foco, que não nos dão caminho sobre aquilo que nós queremos ser. Uhum. Existem muitas coisas que nos roubam tempo, telemóvel. ah, Hoje em dia, então, o telemóvel é ridiculamente ahm, algo que nos rouba imenso tempo, mas eu sinto isso, é que a maior parte das mulheres que nós encontramos aqui, quando nós falamos, muitas vezes vivem uma vida em piloto automático. Uhum. Vivem uma vida em piloto automático. E isto é assustador. Isto é mesmo assustador. Ao ponto de que, e já conversámos isto fora disso, e já conversámos disto também algumas vezes também, Beatriz, que é a tal situação que é assustador, que é as pessoas vivem os mesmos 6 meses da vida, repetidamente, não gostam desses 6 meses, não gostam do trabalho em questão, não gostam da vida em questão, não gostam da forma como se sentem, mas o tempo vai passando e então as pessoas vivem esses mesmos 6 meses repetidamente até morrer. E isso é assustador. Isso é assustador porque as pessoas entram neste piloto automático e depois, quando dão por si, ahm, vão começando a surgir outras desculpas que nós ouvimos bastante, que é: agora já não dá. Porquê? Porque agora já não, a minha idade já não me permite perder peso, a minha idade já não me permite mudar, não é? E portanto, acaba por ser sempre a pessoa naquele momento já não tem tempo, depois mais à frente, agora já não vale a pena, agora já não consigo, e portanto a pessoa continua e vive estes mesmos 6 meses da vida repetidamente até morrer. E isto acaba por ser triste, deste ponto de vista. Acaba por ser triste porque
a pessoa entra neste piloto automático e, e segue a vida, continua. E depois continua-se a queixar, mas a vida vai seguindo. E a verdade é que se a pessoa não colocar aqui um travão, se a pessoa não se reorganizar, não definir bem as novas prioridades, a coisa vai continuar assim, vai continuar exatamente neste ponto. E é muito normal, porque nas mulheres que nós seguimos existe também esta situação, que depois também podemos falar também noutro episódio mais à frente, que é a definição de prioridades. E é muito normal, portanto, numa fase, digamos assim, em que a pessoa sai da faculdade ou sai, portanto, estuda e depois arranja um trabalho, a prioridade começa a ser o trabalho, não é? Portanto, a prioridade começa a ser o trabalho. Entretanto, acaba por ter filhos, tendo filhos, a prioridade acaba por ser, passa do trabalho para os filhos, neste momento. E depois fica ali um pouco dividida entre família e trabalho. E no meio disto tudo, a pessoa vai se perdendo. A prioridade dessa pessoa já não olha para dentro, já não olha para a forma como se cuida. Já deixa de se cuidar, acorda simplesmente, ata o cabelo, veste uma roupa, a primeira roupa que encontra e segue para o trabalho, não se cuida, não gera amor próprio. Para quê? Para depois ir de férias, nas férias sente-se mal com o corpo, depois volta para casa, pensa que tem que mudar, faz uma dieta restritiva, não consegue, Pois é, aquele inverno ciclo. passa novamente, exatamente, depois entra neste ciclo, não é? Que é todos os anos a mesma coisa, todos os anos aí de férias, a sentir mal, de férias agora porque também estamos exatamente nesta fase, e é uma coisa que nós ouvimos muito, não é? Porque vão de férias, os miúdos estão a brincar na praia, essa pessoa não quer brincar porque não gosta, não é? Não gosta de sentir assim, para além de se sentir cansada, não gosta de sentir porque vai ver o seu próprio corpo a mexer a gordura e não vai se sentir bem, não se vai sentir confortável, então passa a maior parte do tempo sentada na toalha. Ou até mesmo por não conseguir também, não é? Ou seja, se calhar a nível de saúde não estar tão bem, e não conseguir também acompanhar. Então acaba por. Exato. Não ter fogo suficiente, não é? Só Exato, para exato. brincar com os miúdos. E depois aqui surge esta outra desculpa que é, pá, os miúdos é que têm muita energia. Os miúdos têm Verdade. muita energia comparada à falta de energia que essa pessoa tem, não é? E portanto acaba por ser muito, muito isso. E depois esse tempo passa, e a pessoa vive outros 6 meses para comprar férias e pensar sobre as férias e as férias, as férias, as férias, mas depois para chegar às férias e ser um drama. Depois é a comida, e depois é a forma como se sente, e são estes mesmos 6 meses que a pessoa vive em loop. Isto tudo. É, é tudo isso que tu estavas a dizer, Filipe, e a verdade é que, como tu dizias logo no início, o tempo é igual para todos, ou seja, todos nós temos 24 horas no nosso dia. A questão aqui é mesmo o priorizar aquilo que eu priorizo na minha vida, porque se pensarmos bem, quantos de nós temos o dia preenchido, mas se alguém importante da nossa vida nos liga ou se surge um compromisso qualquer de trabalho, nós desdobramos, esticamos aqui um bocadinho a corda para incluir este compromisso. Ou seja, este tempo acaba por ser aproveitado para os outros ou para algum compromisso de trabalho. Mas depois para nós deixamos sempre para depois, hoje não consigo, hoje estou cansada, e temos esta dificuldade em perceber que eu estou sem energia, que estou cansada, estou desmotivada, insatisfeita com a minha vida, exatamente porque eu não dedico nenhum minuto dela a fazer aquelas coisas que me fazem sentir bem, e que me fazem sentir viva. Então, é sempre aqui esta dualidade de o tempo, mas sobretudo aquilo que eu escolho fazer com ele, aquilo que eu quero incluir nestas horas, nestes minutos do meu dia. Yeah, sem dúvida, é isso, é a tal situação bem. Mas se alguém te ligasse rapidamente a precisar do teu tempo, ia logo lá. Mas para ti, não és capaz de fazer. E por E, acaso ainda. Diz. Não, ah, eu... e- Fala, 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 fala. e depois é sempre esta questão também que eu vejo muitas vezes, de nós sermos demasiado exigentes connosco, ou seja, este tempo para os outros nós ocupamos da maneira que eles precisarem. Connosco, se não for perfeito, se não for um treino de 1 hora, se não for uma refeição espetacular, se não for
um momento de descanso incrível, então já não vale a pena, já não faço absolutamente nada, ou tem que ser perfeito ou não acontece. Uhum. Yeah. Por acaso, só porque eu vi um vídeo no outro dia que era bastante engraçado. Que era só um rapaz entrar na câmara e ia dizer assim: se fosse para o teu chefe, tu fazias. Se fosse para o teu chefe, tu fazias. Se fosse para o teu chefe dizer ligasse para tu vires aqui, acordar cedo e vir trabalhar mais cedo, tu vinhas. Mas para ti, não. Para ti, para que tu acordares mais cedo e ires treinar, não, isso já não fazes, não é? E é muito isso, não é? Portanto, para os É, outros, nós, bora. Para nós próprios, com o compromisso connosco próprios. Aí é cai tudo isso, eu por acho água. que é esse o sentido de compromisso, né? Porque quando é com um chefe no trabalho, meio que o compromisso se eleva, não é? Nós pensamos, eu não posso falhar. Mas depois, quando é connosco, meio que nós nos permitimos falhar esses compromissos constantemente. E depois chega uma altura que já não é tão importante assim, não é? Porque como já falhámos muitas vezes e está tudo ok, porque nada acontece, visualmente, não é? Ou seja, no momento, se calhar ninguém fica chateado connosco ou ninguém nos cobra, nem nada do género. Depois parece que está tudo ok eu repetir isto várias vezes. Mas depois isto leva a outro problema que é, com o arrastar do tempo, as outras pessoas vão começando a cobrar, porque eu já não estou tão bem disposta, porque eu já não tenho tanta paciência, porque eu já não consigo fazer as coisas da mesma maneira. Então eu chego aqui a um ponto em que parece que dou tudo aos outros, mas já nem isso é suficiente, as pessoas já não estão a valorizar aquilo que eu estou a fazer. E o problema é que eu me esgotei, a tal nível que já nem sequer consigo ser boa nem para mim, nem para os outros. Pois, faz sentido. Ou seja, indiretamente acaba por influenciar. Sem dúvida. Boa. Passamos então aqui para o segundo segmento que nós queríamos aqui falar, que são os erros que nos fazem sentir que não temos tempo. Ok? Ahm, Beatriz, queres começar aqui com um dos primeiros? Nós reunimos aqui cerca de quatro errozinhos que nos fazem sentir aqui que não temos tempo. Portanto, Sim. Então, um dos principais erros acaba por ser o facto de não haver planeamento, não é? Ou seja, as pessoas não pararem 2 segundos para planear a semana, para perceber quando é que vão treinar, como é que vão ser os dias, se tenho que preparar mais refeições porque vai haver um dia em que eu vou estar mais tempo fora de casa, não é? Então, o que é que acabam por fazer? Acabam por acordar e logo vão decidindo o que é que fazem ou não, o que é que vão comer, o que é que têm em casa, se dá para treinar ou não, não é? E a verdade é que se não houver esse planeamento, de certeza, vá, 90% de certeza, vão chegar ao final do dia, depois de um dia cansativo de trabalho, não é? Ainda não treinaram porque não planearam quando é que o iam fazer e a probabilidade de falharem esse treino é maior, não é? Porque a vontade à noite, não é? Com o cansaço e tudo mais, acaba por ser maior e então fica muito mais difícil de manterem esse compromisso. Portanto, o planeamento eu acho que é aquilo que falha mais, não é? Porque se as pessoas cumprirem, tal como cumprem um horário de trabalho, se tiverem no seu planeamento que às 8 da manhã vão treinar, que vão fazer pausas para almoçar, que já decidiram o que é que vão ser as refeições delas ao longo da semana. Tudo isso acaba por tornar mais fácil e consegues aproveitar melhor o tempo, não é? E então depois aquela ideia de que não tens tempo para nada, acaba por ir diminuindo um bocadinho, porque como está tudo planeado, acaba por haver espaço para tudo. Portanto, eu acho que o planeamento é um dos principais erros, ou seja, a falta de planeamento. yeah, sem dúvida. Portanto, e isso junta não só a parte do planeamento do treino, das refeições também, e do tempo pessoal, não é? Sem Portanto, aqui dúvida. ok, arranjar aqui um tempinho para ler um livro, arranjar um tempinho para ouvir o meu podcast favorito. Neste caso, certamente vocês estão a É o ouvir, é nosso. este, não é, meninas? Tem de ser. Mas, portanto, é colocar isso, não é? Portanto, e ter aqui esta organização, porque a realidade é só o trabalho mental e o tempo que nós perdemos de quando chegamos a casa, por exemplo, e não temos nada preparado e não sabemos, abre o frigorífico, pá, o que é que eu vou fazer? E agora faço isto e não sei o quê, e de repente o miúdo já está a chorar porque caiu e bateu com a testa e agora temos que ir pegar. E depois este tempo todo, e pá, e agora já não tenho tempo, e agora ainda tenho que dar, ainda tenho que lhe dar o banho, ainda tenho que fazer aquilo, e etc. Pá, olha, manda vir qualquer coisa. Uhum. Uma.
não é? Isto tudo porquê? Porque não houve aqui, portanto, aqui um planeamento da semana, não só a nível dos treinos, como no nível também das refeições. No nível dos treinos, acaba por ser exatamente isso também que estavas a dizer, que é, a pessoa pensa, ok, depois eu quando chegar do trabalho, eu treino. E aí nós vemos que maior parte das nossas alunas que têm mais consistência nos treinos são as que treinam de manhã. Uhum. Treinam logo de manhãzinha. Filipe, mas eu não consigo. Acordas mais cedo. Há muitas pessoas aqui que conseguem. Temos aqui alunas que têm 2 filhos, têm um trabalho e são elas próprias que cuidam dos filhos, acordam mais cedo enquanto os filhos estão a dormir, fazem o treino. 20 minutos não tem que ser não, 20 minutos fazem o treino, 20 minutos e está feito. Fazem uma caminhada, 20 minutos e está feito. Mas Uhum. fazem alguma coisa. Essa, Isso essa é define logo o uma. mood para o resto do dia. Sim, essa é uma das melhores estratégias, ou seja, começar logo com isto. Para já, porque se nós pensarmos quais são as desculpas, que levam à falta de consistência no final do dia, é estar cansada porque me atrasei no trabalho, porque de repente apareceu uma reunião qualquer, porque os miúdos precisaram de ir, a outro sítio qualquer, essas desculpas deixam de existir, ou seja, eu já fiz antes do meu dia de trabalho, independentemente do que acontecer, aquilo está feito, já não há desculpas que sirvam para não fazer. E depois, treinar de manhã, começar o dia com atividade física, melhora imenso o nosso humor e a nossa energia para o resto do dia. Por Uhum. isso é sem dúvida uma das melhores estratégias Yeah, para não falhar. yeah. E aqui pegando nesse erro é que as pessoas, ok, tentam deixar para o final do dia, Uhum. porque eu não sou uma pessoa matinal, ou eu não gosto disso. Epá, ok. Pessoas que não são e está tudo bem. Mas para treinar, às vezes basta só 20 minutos mais cedo, acordar 20 minutinhos mais cedo, fazer e está feito. Porque se deixamos para o final do dia é exatamente isso. Depois eu faço depois do trabalho. Depois do trabalho a pessoa está estressada, está cansada, os meus já estão com boa energia, ou eu ainda chego a casa e se calhar ainda tenho que ir fazer mais um trabalho porque levei o computador do trabalho e ainda tenho que ir terminar umas coisas. E depois eu vou andar sempre. Não, ok, então, mas eu tenho que chegar a casa, ainda tenho que fazer isto, eu faço, eu depois de jantar eu faço. Ou, isso não vai acontecer. É muito difícil. Uma das coisas que eu mais digo e desafio um bocadinho é: "Ok, porque é que vocês têm sempre que se colocar numa prova de fogo? Porque é que eu tenho sempre que me Yeah. levar a uma situação onde eu tenho que me obrigar a ir, onde eu tenho que me arrastar a ir? Se eu preparar no momento bom os meus momentos maus, eles vão ser muito mais fáceis. Se eu percebo que no final do dia isto é muito difícil para mim porque estou cansada, estou impaciente, estou aborrecida com o dia de trabalho, então para que é que eu vou deixar isto para o final do dia? Se eu já sei que vai ser difícil, vou ter que me colocar numa prova de fogo e todos os dias obrigar-me a ir. É no fundo facilitar um bocadinho a vida. Yeah. E Yeah. depois, juntando a isso também, ou seja, há aquele cansaço que existe no pós-trabalho, depois também existe muito aquele pensamento de que se for para eu treinar, se for para eu comer, tem que ser perfeito, não é? Aquela ideia de que se eu vou fazer, tem que ser o mais perfeito possível, não é? Então, quando chegamos ao final do dia e se calhar não dá para ter aquele treino de 1 hora, nós pensamos, então mais vale não fazer nada. E então isso acaba também por, né, este pensamento do tudo ou nada acaba por também dificultar ainda mais o conseguirem manter essa rotina, essa consistência. Yeah. É isso. Se não for o de 1 hora, não vale a pena. Não vale a Uhum. pena. E na realidade isso não faz sentido. E, aliás, é sempre uma dessas coisas que nós dizemos às nossas alunas que é, ok, não consegues fazer 1 hora, não há problema. Faz metade do treino. Também não consigo fazer metade do treino, não há problema, faz o aquecimento. Mas faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Porque é importante tentar criar ao máximo o hábito. E o hábito, ele não sabe se é tudo completo ou metade. Não, é só fazer. É o hábito de vestir a roupa de treino e fazer. Fazer algo. E a pessoa logo a seguir vai se sentir bastante melhor com isso. Depois também leva-nos ao ponto, ias a dizer, Ana? Que não só essa questão de o hábito estrutura-se eu repetir muitas vezes, mas depois há também aqui uma parte hum, mais a fundo, que é eu percebo que eu não estou dependente da minha motivação, ou seja, eu assumo este compromisso, e eu vou percebendo que eu consigo ou que eu posso escolher fazer independentemente de ter vontade ou não. Eu vou deixar de depender tanto da minha motivação ou da minha vontade. Este ponto deixa de existir e eu simplesmente vou
porque estabeleci que ia, no fundo. Yeah. Top, mesmo. Isso E acaba por ser outro erro, né? Exatamente. Exatamente. Para terminar então aqui o terceiro erro de querer fazer tudo perfeito, ehm, é esta parte também está ligada mais à parte da alimentação, que é aqui das receitas mais elaboradas e tem que ser tudo, tem que ter tudo extremamente muito sabor e tem, não, quanto mais nós conseguimos simplificar, mais vai ajudar, mais vai ajudar, ok? Quanto mais eu conseguir simplificar as minhas receitas, e preparar as coisas antecipadamente, mais fácil vai ser. E mais fácil vai ser para quê? Para nós termos esta aderência. Portanto, este erro acaba por ser do querer fazer, chegar a casa às 8 da noite e epá, não tenho nada preparado, epá, apetece-me bem um bacalhau com natas e então agora decidi, vou passar aqui uma hora na cozinha a fazer um pedaço de bacalhau com natas. Quer dizer, não é? E depois isto também surge para que isso acaba por ser obstáculos para a pessoa procrastinar para não fazer outras coisas. Imaginamos a seguinte situação, porque o nosso cérebro, ele faz muitas vezes isto, que é, ele acaba por, como há uma atividade que nós não gostamos, ele vai fazer, ele vai fazer com que nós demoremos mais tempo noutra atividade, simplesmente para depois chegarmos ao ponto em que eu já não tenho tempo para fazer essa outra atividade. Exemplo. Eu depois de jantar, então eu faço o meu treino. Ok. A pessoa vai jantar, já está a pensar aí, depois sinceramente tenho que fazer, depois do jantar tenho que fazer o treino. Depois do jantar tenho que fazer o treino. Epá, ok, então deixa-me, epá, está-me a apetecer bué um bacalhau com natas. Então, pumba, passa ali uma hora a cozinhar, a demorar imenso tempo, a procrastinar, que é para quê? Para depois chegar ao final do tempo e depois, tipo, epá, já não tenho Mudar. tempo para treinar, não é? E o nosso cérebro faz muito isto, que é passa imenso tempo a fazer tarefas que para nós são mais confortáveis, simplesmente para adiar aquelas tarefas que são mais desconfortáveis, não é? E as pessoas fazem isto em piloto automático de forma inconsciente. E isto acaba por Completamente. ser também um dos maiores erros. Boa. Passamos então aqui para o último erro, que é não criar rotinas fixas, não é? Portanto, isto vem tudo, está tudo interligado, não é? Desde a parte da falta de planeamento, onde a pessoa go with the flow, que é vai com o ritmo. Ora, agora está-me a apetecer e agora vai, não é? E, portanto, se a pessoa não cria este horário, estas rotinas fixas, tudo vai depender se eu estou motivada para fazer isto ou não. Portanto, Exato. é dependendo do sentimento. E Uhum. aí nós ficamos reféns do sentimento. Porque basta simplesmente o meu dia no trabalho ser mais estressante e ter um colega que, epá, está-me a tirar do sério, que eu chego a casa e por causa disso eu perdi a motivação toda. E por causa disso só me apetece é comida de conforto, só me apetece é sofá. Porquê? Porque eu não estou motivado. Porque aquela pessoa tirou uma motivação. Então nós somos reféns dos sentimentos. Reféns dessa emoção que alguém nos colocou. E tu já falaste disso outra vez, mas é importante sempre relembrar, porque às vezes existe aquela ideia, lá está, que a liberdade vem de tu poderes fazer tudo o que queres, o que te apetece a toda a hora. Mas a verdade é que nestes momentos, se nós só conseguimos agir de acordo com a emoção que estamos a sentir, nós estamos a ficar presas a isso, não é? Portanto, é um bocadinho o contrário. Quando nós conseguimos pegar no sentimento e mesmo assim tomar uma decisão de acordo com aquilo que vai ser o melhor para mim, de acordo com o meu objetivo, isso sim é mais liberdade, não é? Porque, ou seja, eu tive a emoção, mas mesmo assim eu decidi fazer outra coisa naquele momento, por exemplo. Então, acho que é Exatamente. sempre bom reforçar isso, que agir com a motivação não é liberdade de todo. Acaba por ser o contrário, não é? Nós ficamos reféns disso. Portanto, Exatamente, é. Sem dúvida. É a tal sensação, ficamos reféns desse sentimento, que esse sentimento que é bastante volátil e pois é que isso. simplesmente pode vir alguém e que muda rapidamente esse sentimento. Então, por causa dessa pessoa que decidiu influenciar a forma como eu me sinto, por causa disso, eu já não vou treinar, já não vou cuidar de mim, já não faço as minhas refeições, e acabo por me prejudicar, Uhum. não é? Só por causa de um fator externo, não é? Boa. Podemos então aqui passar para então, ok, estes foram aqui os maiores erros, resumidamente, portanto, aqui a falta do planeamento, não ter aqui as refeições pensadas e preparadas de antemão, o querer fazer tudo perfeito,
e não ter rotinas fixas. Boa. Meninas, vamos entrar então aqui numa parte onde falamos sobre então as estratégias para ganharmos esse tempo, não é? E ter aqui o equilíbrio. Portanto, este primeiro é uma ferramenta mesmo muito boa. Eu já usava um pouco, mas que esta ferramenta a Ana trouxe aqui para o acompanhamento de uma forma muito mais prática, e de uma forma muito mais simples de introduzir. Ana, queres explicar então qual é que é este método e qual é que é esta estratégia? Este método é o planner semanal e qual é o objetivo? Seja, partindo do pressuposto que se eu tiver a minha rotina estruturada, eu vou ter, a minha probabilidade de falhar vai ser muito menor porque eu já arranjei horas, eu já arranjei dias para tudo aquilo acontecer. Então, qual é o objetivo deste planner? Desde que acordo até que me deito, eu vou colocar tudo aquilo que eu quero fazer ao longo dos meus dias e ao longo da minha semana. Na estruturação deste planner, e aqui é que está o segredo, é que eu não coloco só os meus compromissos de trabalho, eu vou colocar tudo, o meu treino, a minha preparação das refeições, o meu horário das refeições, o meu tempo de descanso, o meu tempo de família. E esta estratégia passa pela pessoa de sentar 10 minutos do seu domingo a planear a semana. Muitas vezes isto é difícil porque porque nós acreditamos que estamos a perder tempo do nosso fim de semana. Mas agora eu vou passar o meu domingo a planear isto, estou a perder tempo, o domingo é para fazer outras coisas. Mas se nós pensarmos de forma racional, são 10 minutos do meu domingo, se calhar 10 minutos em que eu não faço absolutamente nada e estou no sofá a olhar para o teto, e eu estou a ganhar tempo e liberdade na minha semana. Então, se eu definir em que dias, em que horas é que o meu treino vai acontecer, se eu definir a que horas é que eu vou fazer a preparação das minhas refeições, a que horas é que eu vou fazer a pausa para as minhas refeições, o tempo que eu vou descansar e aquilo que eu vou fazer para descansar, então a minha probabilidade de falhar na minha semana é muito menor, muito, muito, muito menor, porque para já, visualmente, eu vou conseguir ter esta percepção de onde é que eu estou a dedicar o meu tempo e qual é a área da minha vida onde eu não estou a dedicar tempo nenhum, onde eu estou a dedicar demasiado tempo, para criar aqui este equilíbrio. E por outro lado, porque esta desculpa do não tenho tempo deixa de existir. Eu percebo que tudo encaixa na minha rotina. Eu tenho tempo para tudo aquilo que eu quiser incluir e priorizar na minha vida. Então estas desculpas deixam de ter tanto peso, e eu mais facilmente vou cumprir aquilo que eu coloquei no papel. Coisas que ajudam a eu perceber a que área da minha vida eu quero passar a dedicar mais tempo, ou seja, por exemplo, as nossas meninas, quando entram aqui, claramente querem apostar mais na saúde, no bem-estar, no autocuidado. Então, eu percebo que isto tem que estar no meu planner semanal. Eu vou ter que dedicar horas do meu dia para isto acontecer. E é mais fácil eu equilibrar o tempo que eu dedico a estas áreas da minha vida se eu tiver aqui um lembrete visual. Yeah. Eu acho que é aquela coisa de colocar a informação daqui de dentro também para fora, sabes? Que quando nós mantemos tudo cá dentro parece mil vezes pior, parece que ocupa muito mais tempo, parece uma confusão e depois se tu, né, escreveres num papel e começares a ver as coisas, começas a ver que, ok, afinal é possível, né? Apesar de eu achar que não era, visto desta forma, organizando as coisas, afinal é tudo possível. Não, eu acho que é uma boa estratégia, muito boa, na verdade. Yeah. A mim ajuda-me imenso a organizar os meus, mesmo por blocos, e isto acontece imenso, que é, temos muitas alunas e nós trabalhamos com muitas alunas que são extremamente work-driven, portanto, são muito ligadas à carreira, muito empenhadas no trabalho e, portanto, e se nós formos a ver, essas pessoas têm uma estrutura e uma ética de trabalho muito acima da média e muito organizada, mesmo muito organizada. E, portanto, para essas pessoas, o sucesso está mais perto do que aquilo que elas pensam. Está mesmo ali. É que está mesmo ali. É simplesmente elas colocarem o work ethic que elas têm
na na outra. vida pessoal delas. Não é? E portanto, se elas têm uma. E isto nós vemos, e é logo nas primeiras chamadas de onboarding, que é logo, pergunto sempre: ok, diz-me uma coisa, tu tens uma agenda para o trabalho? Tenho. Ok. E onde é que tu colocas as tuas coisas? Ah, depois eu escrevo aqui num papel. Ok, então, para o trabalho, tem exatamente tudo esquematizado. Prazos de entrega, reuniões, tudo ali. Para ela própria, tem escrito assim num papel. Ah, vou escrevendo num papel. Ou escrevo nas notas do telemóvel. Ok, então é normal. O que é que vai acontecer? O que é que esta pessoa me está a dizer? Está-me a dizer que a prioridade máxima dela é o trabalho. E ela própria acaba por se colocar aqui em segundo, terceiro, ou às vezes até quarto plano, não é? E esta ferramenta é extremamente útil do ponto de vista em que a pessoa organiza o seu tempo, vai encontrando o seu tempo. E outra coisa que eu também aproveito e quero deixar aqui, que é nesta situação do planner, fazer aqui time blockings, portanto, colocar aqui por tempos as tarefas que nós vamos fazer e, portanto, e bloquear. E uma coisa que eu gosto bastante de usar é usar diferentes calendários com diferentes significados. Por exemplo, tenho uma cor específica para tudo o que é relacionado com o Body Mind Fit, tudo o que é relacionado com o projeto. Tenho outra cor específica em tudo o que é relacionado com as minhas refeições. Tenho outra cor específica que é tudo o que é relacionado com o meu self-care. Ok? Quando eu leio, quando eu faço o meu cardio, quando eu faço o meu treino de força, não é? Portanto, tudo o que seja relacionado com auto-pessoal, portanto, o meu self-care. E, portanto, ter aqui diferentes cores ajuda imenso na parte visual, porque eu também sou uma pessoa extremamente visual, não é? Portanto, e ter isso aqui acaba por ajudar muito, mesmo muito, nesta organização e pelo menos saber, ok, eu estou a dedicar também tempo ao meu self-care. Eu também tenho aqui na minha semana, também tenho esta prioridade. Não é só também trabalho, também tenho aqui esta parte que também é importante. E manter isso ajuda-me a organizar e, acima de tudo, ao ponto principal deste episódio, que é gerir as prioridades. Isso Não, muitas mesmo. vezes não é falta de tempo, é gerir prioridades. E essa parte das cores diferentes é fundamental, porque se for tudo da mesma cor, a pessoa não vai ter este impacto visual de perceber o tempo que eu estou a dedicar à minha saúde, ao meu bem-estar, ao meu autocuidado. É fundamental arranjar aqui e potenciar estas estratégias visuais para que muitas das vezes eu crie este choque de perceber, é por isto que eu me sinto tão mal, porque eu não dedico absolutamente tempo nenhum da minha semana a cuidar de mim, e a descansar e a repor energias. E outra coisa importante, Filipe, a que tu falavas aqui nesta questão, e nós temos muitas meninas que dedicam a grande parte da sua vida ao trabalho, não é? Este sucesso profissional, então vão sempre estendendo a corda, não é? Ou seja, vão sempre esticando aqui os limites do horário de trabalho, sobretudo ocupando este tempo que devia ser para elas. Um, então, uma das coisas que ajuda, e que eu sugiro sempre que façam é, no planner, não coloquem tempo de descanso ou autocuidado. Definam aquilo que vão fazer. Eu vou Hum. ler meia hora, eu vou tomar um café com as minhas amigas, eu vou dar uma caminhada na praia. Definam aquilo que vão fazer, porque se eu deixo no vazio, a probabilidade de chegar àquela hora e dizer: eu tenho aqui este projetozinho para acabar, eu tenho aqui este documento para finalizar, é meia horinha. Não, eu vou fazer isto hoje, amanhã fico mais tranquila. Mas se eu definir que vou ler, a probabilidade de eu ir ler é muito maior, porque eu já assumi este compromisso comigo mesma. É isso, é uma sensação maior de compromisso do que se não tiver lá nada definido, não é? Sim, sem dúvida. Outra É, coisa é, também. Diz, Filipe, desculpa. Não, ia só rematar com a parte da especificidade, não é? Portanto, e isso também podemos ligar aqui à parte dos objetivos, não é? Se eu colocar o objetivo, quer perder peso, é muito vago, não é? Mas se eu colocar aqui um objetivo de, ok, eu quero perder X tempo, fazer uns objetivos SMART, acaba por ser mais específico, acabam por levar a que um maior compromisso a cumprir. Portanto, se eu colocar lá autocuidado, é muito vago e rapidamente alguma coisa pode albarroar. E portanto, se eu colocar mesmo lá, vou ler 10 páginas do livro, vou fazer isto ou etc., torna muito mais específico. Sem dúvida. Eu ia dizer que
uma das estratégias que também ajuda muito e que nós há bocadinho falámos, não pelo facto de fazerem, mas pelo facto de não fazerem, é a parte do planeamento das refeições, não é? Ou seja, o facto de planearem as refeições antecipadamente, quer seja definir o menu semanal, ou quer seja já preparar mesmo as refeições, ou pelo menos fazer algum tipo de preparação, acaba por ser uma estratégia muito importante para ajudar, principalmente nos dias mais caóticos, né? Mais movimentados, em que não há tanto tempo. Mas para além disso, eu acho que também é muito importante fazerem a sua lista de, sabem, de refeições mais práticas, de opções que as ajudam, principalmente nesses dias, ou seja, terem sempre em casa legumes congelados, por exemplo, atum em lata, ou até mesmo às vezes leguminosas em frasco, ovos cozidos, coisas já preparadas que, caso haja um momento em que não deu tempo, se calhar, de fazer uma refeição mais completa ou mais, não é? Uma refeição de ir ao forno ou de ir ao fogão, por exemplo, pelo menos terem essas opções disponíveis, para não haver a desculpa de, ok, eu não tenho nada disponível em casa, não tenho vontade de cozinhar, vou mandar vir. Não é? Então, lá está, é criar cada vez menos atrito para conseguirem fazer as coisas que têm que fazer para chegar ao seu objetivo. E aqui a parte das refeições práticas e do planeamento acaba por ser muito importante. Sim, no fundo ou seja, eu preparar-me e ter sempre aqui opções para estes dias que eu já sei que vão ser mais difíceis, que vão ser mais desafiantes. E se eu abrir aqui um bocadinho de caminho para esta minha escolha saudável, se eu tiver sempre no frigorífico algumas opções mais saudáveis, se eu tiver já coisas previamente preparadas, legumes cortados ou congelados, é só pôr na panela e cozer, seja facilitar ao máximo esta minha escolha. Eu digo sempre: se vocês não querem falhar, aquilo que têm que fazer é preparar o vosso ambiente de forma a que a resposta mais fácil seja aquela que vocês querem dar. Se eu tiver estas coisas todas prontas, é muito mais fácil eu abrir o meu frigorífico, aquecer aquilo e comer. Eu já preparei num dia que não estava tão cansada, tão sobrecarregada, do que mandar vir, esperar, depois ir à porta, pôr no prato. Tudo isso é muito mais difícil do que abrir, aquecer e comer. Uhum, sem dúvida. E às vezes parece que, ou seja, na cabeça das pessoas até parece o contrário, não é? Que é mais difícil ter que fazer essa preparação, porque também às vezes idealizam uma preparação que dura 6 horas na cozinha, não é? Exato. Mas não, tem que ser. A ideia é que sejam coisas práticas. Escolher 2 a 3 refeições, ou escolher dois acompanhamentos, duas proteínas, legumes e depois fazer combinações diferentes. Portanto, não tem que ser essas 6 horas na cozinha, não é? E a preparação depois vai ajudar bastante, como também estavas a dizer, Ana. Sim, sem dúvida. E depois eu acho que outro fator super importante para ganhar aqui tempo e equilíbrio na vida é esta questão de eu começar a assumir a responsabilidade pelas minhas próprias escolhas e por onde eu quero depositar o meu tempo. E aqui não há milagres, ou seja, se o meu dia tem 24 horas e se isto passou a ser uma prioridade na minha vida, então há uma coisa que eu vou ter que fazer, que é assumir com estas áreas da minha vida o mesmo compromisso e eu defino com todas as outras e aprender a dizer não. Nem tudo tem que ser feito por mim, eu não tenho que estar disponível para os outros a toda a hora, eu não tenho que me esgotar ao máximo, que fico sem, até posso ter tempo, mas não tenho energia para fazer as minhas coisas. Então é importante que eu perceba que às vezes, em tudo aquilo que não for urgente e prioritário, e tudo aquilo que mexer com o meu bem-estar, eu vou ter que aprender a dizer não, porque isto passou a ser uma prioridade na minha vida. E é importante que se perceba também que eu não vou deixar de sentir desconforto com isto. É difícil para nós dizer não a alguém, mas se eu perceber que este desconforto vale a pena por aquilo que ele está a servir, que neste momento é a minha prioridade, é cuidar de mim para me sentir bem comigo e com a minha vida, então este é um fator fundamental. Eu assumir a responsabilidade de perceber que sou eu que tenho que escolher onde quero depositar o meu tempo e a minha energia. Isso dá poder à pessoa. Aham. Dá aquele empoderamento, não é? Não tem a pessoa, não, eu sou responsável por isso. Top. Top. Então, aqui para resumir aqui um pouco daquilo que já falámos então até agora, a nível de estratégias para ganhar aqui o tempo. Criar então aqui o planner semanal, ok?
das ferramentas também nós usamos bastante é o calendário da Google. É excelente, ok? Para quem nos está a ouvir, meninas, é mesmo, de facto, é excelente. Agora caiu o meu fone. Ora, aí está. É mesmo excelente. Porquê? Porque ele não só nos vai permitir ter no computador, mas também nos permite ter no telemóvel, cores diferentes, lembretes, estar ligado ao e-mail. Pode parecer que tínhamos quase um código de desconto agora para promover, Da mas não, publicidade. ok? É totalmente gratuito também, portanto é uma excelente ferramenta. E também existem também, podemos fazer também à mão, ok? Também podemos, para quem prefere também. Mas de facto, hoje em dia estamos cada vez mais na era digital e, portanto, a conexão é muito mais fácil e torna tudo muito mais fácil. Portanto, é uma ótima opção. Depois, criar aqui uma lista de refeições rápidas e práticas, ok? Tal e qual como a Beatriz estava aqui a falar. Apontar no calendário os treinos e aquilo parte do autocuidado. E acima de tudo, uma coisa que a Ana disse que é muito importante, que é o autocuidado específico e não geral. Ok? Portanto, não colocar coisas gerais, do género, que é o meu momento para autocuidado. Não, o que é que eu vou fazer nesse momento? Ok? É fundamental. Passamos aqui para o próximo, que é aprender a dizer não, não é? Uhum. Acima de tudo. Não é? Portanto, aqui que nem tudo é urgente, nem tudo tem de ser feito por ti, não é? Portanto, e que temos que aprender também a dizer não, porque muitas vezes dizer não é dar-nos poder a nós, é sermos nós a decidir o que é que vamos fazer ou não. Pois era o que a Ana estava a dizer também, não é? Que depois, ou seja, esses momentos, esses imprevistos vão acontecer, ou se calhar vai surgir uma nova tarefa, nós temos o nosso planeamento feito e nós vamos ter que decidir se aquilo é assim tão urgente ou não para influenciar o planeamento que eu tinha. E se não for tão prioritário, nós temos que dizer esse não. E como ela estava a dizer, que vai ser desconfortável, não é? Mas e o bom disto é nós habituarmos a esse desconforto, porque também na vida vamos ter tantas coisas que nos são desconfortáveis e quanto mais confortáveis nós estivermos, isto diz isto muito também, Filipe, que é estarmos confortáveis no desconforto, não é? Então, quanto mais tivermos, mais fácil é depois tomar essas decisões e tornar-nos nós uma prioridade também. E, e também aqui é importante largar o perfeccionismo, ou seja, a pessoa perceber que é melhor feito do que perfeito, como costuma dizer o Filipe muitas vezes. Coisas pequenas, a mudança acontece com coisas pequenas que eu faço todos os dias, todas as minhas semanas. A mudança acontece nestas coisas que eu faço a maior parte do tempo, e se eu pensar bem, se eu fizer uma coisa pequena todos os dias, no final da semana isto vai ser muito, e no final do mês vai ser então incrível. Por isso, largar aqui o perfeccionismo e fazer aquilo que é possível todos os dias. Yeah, sem dúvida. Uma frase que eu gosto bastante, que é praticar ações imperfeitas, não é? Portanto, que é não irmos só para a parte do perfeccionismo, e portanto, mais vale praticar ações imperfeitas do que ir em busca do perfeito, que depois nunca é feito, Está não nada. é? Isso mesmo. Portanto, mais vale apontar aqui sempre para tentar, porque na realidade, esta pessoa, se nós formos a ver, este imperfeito feito é muito melhor do que aquilo que a pessoa se calhar estava antes de começar este processo. Porque antes de começar este processo, ela não fazia nada. E neste momento já está a fazer alguma coisa. É perfeito? Não. Mas na realidade também ninguém vai conseguir fazer tudo perfeito. Eu não faço tudo perfeito. E vivo esta vida há mais de 10 anos. Eu não faço isto tudo perfeito. Não é? Mas o importante é nós aprendermos a lidar com isso. Acima de tudo. E praticar ações imperfeitas. Acho que é top. Uhum. Pode ser o slogan deste episódio. Praticar ações imperfeitas. Uhum. Pratica ações imperfeitas. Então, meninas, para terminarmos aqui este episódio, definimos exatamente que a situação de não tenho tempo muitas das vezes acaba por ser aqui nós é que nos colocamos nesta situação, portanto, e conseguimos então retirar-nos dessa situação e encontrar aqui melhores estratégias, definir melhores prioridades acima de tudo, porque não tem que ser tudo perfeito, ok? E, portanto, o tempo não se encontra, o tempo cria-se, praticando ações imperfeitas
fazendo. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que pedimos é se de facto tu gostaste deste episódio, se viste que é uma mais-valia e se viste que podia ajudar uma amiga, partilha e deixa aqui então um review de 5 estrelas. Muito obrigado por estares desse lado, até ao próximo episódio.